Então vamos lá. Uma boa noite a todos. A gravação já começou aqui. Eu vou repetir a pergunta da Ana Júlia, que disse assim: ela quer saber, pediu aqui, deixa eu voltar aqui no chat. Ela quer saber, Ana Júlia pergunta: irmãos, eu tenho uma pergunta. Um crente pode perder a salvação? Então a gente vai saber agora. Dal, você quer trazer algum versículo para a gente começar? Pode ficar à vontade, Welton. Aí eu vou vê-lo aqui também, viu? Então eu vou. Chegou aí Cauã também. Cauã que chegou. E Maria com Ana Carla Marques. Eu acho que Cauã entrou com a conta dele hoje, Dal. Boa Boa noite noite. aí. Boa noite, Cauã. Boa noite, Maria. E eu quero perguntar primeiro, antes de começar, quem acha que uma pessoa que foi salva pelo Senhor Jesus Cristo, pela fé no Senhor Jesus Cristo, ela pode perder a salvação? Quem acha que pode, levanta a mãozinha assim. Você acha que pode? Vou repetir a pergunta. Quem acha que uma pessoa que um dia creu no Senhor Jesus Cristo, teve todos os seus pecados perdoados, ela ainda pode perder a salvação? Só levanta a mão quem acha. Quem não acha, não levanta a mão. A pergunta é quem acha que pode perder a salvação. Então nós temos Estezinha, ela acha que um crente pode perder a salvação. E eu acho que, deixa eu ver se tem mais alguém. Estezinha. Estezinha acha que pode, então a gente vai aprender isso hoje. Então vamos ver alguns versículos. Talvez a gente pode começar com Efésios. Pode ser. Então vamos lá em Efésios, capítulo 2. Talvez a gente pode começar daí, ó. Efésios capítulo 2, versículo 1. Diz assim: E vos vivificou, ou deu vida, né? Senhor Jesus Cristo, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então está dizendo aí que nós, os homens, né, estávamos mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, ou nós andávamos, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, ou seja, todos os incrédulos, né? Entre os quais todos nós também antes de crer no Senhor Jesus Cristo andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, antes de crer no Senhor Jesus Cristo, por natureza filhos da ira, como os outros, todos os que não creem no Senhor Jesus Cristo também. Mas, olha aí um mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, e estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, um presente. Não vem das obras, das coisas que nós fazemos, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua,
criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então eu vou parar aqui, vou ficar aqui no versículo 8, e aí eu vou perguntar assim, vou perguntar para as crianças assim, a salvação, ela é conquistada pela pessoa, pelas obras dela, por andar direitinho, por não pecar, ou ela é dada por Deus pela fé no Senhor Jesus Cristo? Quem Dada por sabe? Deus. É dada Como é por que Deus. fé. dada por Deus? Porque ele está dizendo assim, ó, porque pela graça de Deus, sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. Olha, a salvação não vem da pessoa. Não é conquistada pela pessoa. Não é pelo que a pessoa faz. Ela é um dom de Deus. Então, Deus, né, gratuitamente, sem que a pessoa faça nada de bom ou de ruim, Deus salva a pessoa por graça. E no 9 ele vai falar assim, ó, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, digamos assim, Emily, ela procura andar direitinho, fazer tudo certinho, ler a Bíblia, ir na assembleia, obedecer os pais, né? Fazer tudo corretamente. Aí Emily fala assim, vou fazer tudo isso para que Deus possa me salvar. Só que a Bíblia ela diz assim, não vem das obras, não vem do que Emily está fazendo, para que Emily não se glorie. Então a pergunta para Emily, se você fizer tudo certinho, andar direitinho, ajudar os pobres, ir na assembleia, ler a Bíblia, isso garante sua salvação? Não. Sim. Vamos lá. A salvação é por meio, lá, versículo 8, da fé. Não é isso que está dizendo? Por meio da fé. Não vem das obras. Então, o que são obras? Obras são tudo aquilo que eu possa querer fazer para que Deus me ache merecedor da salvação. Então, tudo que eu inventar de fazer para que Deus olhe para mim e ache assim, não, Emily merece ser salvo, porque Emily está andando direitinho. Isso aí são obras. Mas aqui está falando que não é por meio das obras, não vem das obras. É por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. Então, o que acontece? Se não vem por meio das obras, então não depende de mim. Então não depende do que eu faço. É um dom de Deus, é um presente de Deus. E a Bíblia fala assim, que os dons, né, e a misericórdia de Deus são irrevogáveis, ou seja, não volta atrás. Uma vez que, pela fé, Emily creu no Senhor Jesus Cristo, ela tem a salvação dada e garantida por Deus, independente do que Emily faz ou deixa de fazer. E Deus não volta atrás. Ainda que Emily ela possa pecar, ela possa desobedecer em algum momento, a salvação dela está garantida pelo Senhor Jesus Cristo, que na cruz pagou por todos os pecados de Emily. Então, quando fala todos os pecados, perdoou todos os pecados de Emily, é todos, até o que Emily possa cometer amanhã, depois de amanhã, quando Emily tiver 18 anos, 20 anos, 30 anos, todos os pecados de Emily foram pagos pelo Senhor Jesus Cristo na cruz. Então, o sangue de Cristo, né, que ele derramou ali na cruz, ele pôde purificar, né, limpar, nos limpar de todos os nossos pecados.
E isso aí não dependeu do que Emily fez, do que eu fiz, do que Dal fez, do que Alexandre fez. Foi da obra que Cristo fez ali na cruz. Por isso que nossa salvação, ela não depende de nós, então a gente também não pode perder. Porque ela é dada, não é conquistada. Não é pelo que eu faço, não é pelas obras, como fala ali. Foi o Senhor Jesus Cristo quem veio a este mundo, foi até aquela cruz, sofreu o castigo no nosso lugar, e aí agora, pela obra dele, pelo que ele fez, Deus está satisfeito com que o Senhor Jesus Cristo, e uma vez que eu creio que Cristo veio a este mundo, pagou pelos meus pecados, eu estou salvo, eternamente salvo. Nada mais pode me fazer perder a salvação, porque não fui eu que conquistei, foi o Senhor Jesus Cristo, né, que pagou pelos meus pecados. Então, se hoje eu não devo, né, digamos assim, eu não devo mais nada a Deus pelos pecados que eu cometi, foi porque o Senhor Jesus Cristo pagou todos os meus pecados. Então, tudo que precisava ser feito para que Emily pudesse ser salva, o Senhor Jesus Cristo fez quando ele foi ali na cruz, recebeu o castigo, né, pelos nossos pecados. Aí nós cremos nisso, somos perdoados dos nossos pecados e a nossa salvação agora está garantida eternamente. Nada mais pode tirar. Não depende do que eu faço, não é isso, Dom? Isso mesmo. O início é esse. Não adianta a gente chegar assim para Deus e dizer: Deus, me salve porque eu sou bonzinho, eu estudo, passei de ano, eu obedeço a papai e mamãe, então eu mereço ser salvo, porque eu faço tudo isso direitinho. O que é que Deus vai dizer para a gente? Se eu falar isso para Deus, se eu achar que é isso, o que é que Deus vai me dizer? Vai dizer assim: muito bom, Dal. Você obedece papai e mamãe, você estuda, passa de ano, mas só que não adianta você ter todas essas coisas e não crer no meu filho. Por quê? Só quem pode salvar é o Senhor Jesus, o meu filho. Deus vai falar assim para mim. E o que ele fez é que salva você, não é o que você faz. E se você não crê nele, você não vai poder ser salvo, mesmo fazendo essas coisas boas. Por quê? Eu escrevi lá na Bíblia aí, porque pela graça você é salvo. Graça é gratuitamente, é de graça. É porque eu quero te salvar. Não é porque você está andando bem na escola, obedece a papai e mamãe. Não é isso, não. Eu vou te salvar porque eu quero te salvar de graça. E aí, sabe o que é que eu vou lhe dar também? Eu vou lhe dar fé para você crer no meu filho. Então, aqui está escrito assim: ó, pela graça sois salvos por meio da fé. Então, Deus deu isso para mim, para que eu fosse salvo. Porque não ia adiantar eu ser estudioso, eu obedecer papai e mamãe. Por quê? Porque mesmo fazendo isso tudo, eu continuo ainda sendo pecador. E aí vou pecar diante de Deus e os meus pecados vão ficar lá, ó, ofendendo Deus. E vou continuar morto no meu pecado, como diz aqui em cima, ó. Como é que eu estava aqui, ó? Daos está morto em ofensas e pecado. Aí eu vou falar uma coisa, eu perguntar uma coisa a vocês. Se vocês precisarem de uma ajuda de um morto, uma pessoa está morta, aí vocês precisam de uma ajuda para ensinar como é que faz o dever de matemática. Será que o morto vai te ensinar? Vai te Não, ensinar coisa. não. E o que é que o morto pode fazer? Dal está morto. Nada, Morto em ofensa e nada. pecado. Nada. Será que o morto pode se levantar e começar a dançar? Será que ele pode, deixa eu ver,
fazer uma comida gostosa ao morto? Vou perguntar aqui, deixa eu ver aqui. Perguntar a Esther. Ô, Esther, me diga aí uma coisa que o morto pode fazer, Esther. Esther tá pensando. Fala palavrão. O quê? Fala aí de novo. Fala O palavrão. morto pode falar palavrão? Não pode. Ah, Não pode. não pode. Deixa eu perguntar aqui Deixa eu perguntar a Maria. Maria, fale alguma coisa que o morto pode fazer aí, vai. Não pode pecar. O morto não pode pecar, mas por que ele não pode pecar? Porque ele está morto. Mas aqui está dizendo assim, eu estou morto em ofensas e pecado. Oxente, que negócio é esse? Sabe o que é isso? É porque as minhas ofensas e os meus pecados me deixam assim diante de Deus como um morto, que não serve para nada. Um morto, ele não pode fazer nada, ele não serve para nada, a não ser colocar ele lá no sepulcro lá, e aí ele vai, ó, virando pó. Então, Dal tá assim, diante de Deus, Dal estava assim, ó, cheio de pecado diante de Deus e de ofensas. Então, Deus olhava para mim e dizia assim, não presta. Esse homem aí, Dal não presta. Mas, vem aquele versículo de João 3,16. Alguém lembra qual é o versículo de João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Muito bem, Esther. Gostei, viu? O que foi que Na aconteceu? ponta da língua. É, tá vendo, Alexandre? Então, Deus me amou. É porque ele é dos meus versículos favoritos. É isso aí, muito bom, viu? É bom decorar. Muito legal, gostei, viu? Então, para Deus eu não prestava para fazer nada, a não ser ficar assim pecando, e Deus não gosta que a gente peque. Mas só que Deus me amou. Ele me amou de tal maneira que a gente nem sabe. E aí o que foi que Deus fez? Ele veio e me vivificou. Ele me deu fé aqui, ó. Eu estava morto, ele aí me deu fé. Aí eu criei no Senhor Jesus e agora eu já presto para Deus. Agora sim, Deus já me quer perto dele. É por isso que não adianta a gente fazer nada, porque tudo que a gente fizer não vale para Deus, só vale o que o Senhor Jesus, o Filho dele, fez. É por isso que a gente tem que crer. Somente crer para ser salvo. Para a gente ter todos os nossos pecados perdoados, a gente tem que crer que aí Deus vai fazer assim, ó. Já que você creu, então agora está perdoado todos os seus pecados. O do passado, o que vai cometer hoje, o que comete amanhã, o que vai cometer amanhã, como o Elton falou, daqui a 20 anos, se estiver vivo. Aí Deus aí perdoa todos os nossos pecados. Mas por que ele perdoou? Porque, primeiro, ele quis me salvar, ó, lembra de novo, é de graça, foi Deus, ó, graça, me deu fé, aí quando eu criei, Deus aí me perdoou de todos os meus pecados. E se não fosse assim, não adiantava, ó, eu fazer nada, porque Deus diz assim, ó, não vem de nada que você faça, não vem das obras. Agora, depois de salvo,
Aí eu já posso fazer as coisas que agradam a Deus, porque eu me tornei filho de Deus. Então a salvação é assim, somente por crer no seu Jesus Cristo. Salvação somente dessa forma. E mais nada. Se não for assim, Deus não quer. Não adianta a pessoa, como o Elton falou, ir para a Assembleia, não adianta ficar lendo a Bíblia e não crer. Se não crer, tem alguém que vai ser salvo sem crer? Alguém sabe responder aí? Não. 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 Então, todos os salvos, eles estão salvos porque todos creram, não porque fizeram alguma coisa. É isso aí, o Elton, o Alexandre, se quiser falar também. Isso, irmão. Né? A gente estava aqui até conversando aqui em off, eu e a Ana Júlia, explicando para ela, né, sobre a questão, né, do pecado, né, que o irmão falou, que Deus já perdoou pelo sacrifício de Jesus na cruz, né, já nos perdoou do pecado passado, desse pecado presente, do pecado futuro. E minha filha perguntou, né, e lá na frente, pai, se eu pecar, né, já está perdoado? Aí é bom a gente, né, trazer também o entendimento das criancinhas aqui, esse perdão, né, ao qual os irmãos estão falando aí, que o Senhor Jesus foi para a cruz, né, se sacrificou por nós para nos perdoar do nosso pecado, esse pecado, né, que a gente tinha, que a gente adquiriu desde Adão, lá do Jardim do Éden. A gente aprendeu, né, que Adão pecou e todos pecaram, né? A humanidade toda pecou por causa de Adão. Então, o salário do pecado, desse pecado de Adão, foi a morte, né? Todos estavam mortos em pecados e delitos, como os irmãos mostraram aí. E quando nós cremos no Senhor Jesus e reconhecendo Ele como Senhor e Salvador, Ele nos perdoa desse pecado, e esse perdão é judicial, né? A gente não vai mais entrar em condenação, né? A gente passa da morte para a vida. E aí, se a gente pecar hoje, pecar amanhã, né, fazer algo que desagrada ao nosso Deus, né, algo que Deus não vai gostar de ver a gente fazendo, o que é que a gente faz? A gente confessa para o nosso Deus, né, que a gente fez algo de errado, que a gente cometeu algo desagradável a Ele, para restabelecer a comunhão com o nosso Deus. E eu estava explicando para minha filha que é igual, eu sou o pai dela e ela é minha filha. Ela nunca vai deixar de ser minha filha. A gente nunca vai deixar de ser filho de nosso Deus e Pai, né? Mas se a gente fizer algo que desagrada ao nosso pai, como minha filha, se ela fizer algo que me desagrada, eu vou ficar zangado com ela, né? Vai ficar zangado. Isso é a comunhão que está perdida. Eu vou ficar zangado, vou botar ela de castigo. Então, quando ela se arrepender, pedir, confessar que ela fez algo que me desagradou, retorna à comunhão de novo, né? Então, a gente fica às boas de novo, né? Falando assim, né? O papai fica bonzinho de novo com filhinha, filhinha fica bonzinho de novo com o papai. E aí uma coisa boa que Alexandre falou. Esther, você, deixa eu ver aqui. Você é filha de quem, Esther? José Raimundo. José Raimundo. Se você, Esther, desobedecer a José Raimundo, você deixa de ser filha dele? Não. Você, para sempre, vai ser filha dele, né? Não é isso? Uhum. Pronto, então é a mesma coisa. Um dia, quando a gente se torna filho de Deus, não deixa mais de ser filho de Deus. Então, isso quer Tá dizer dando microfonia, Adão.
Ah, peraí. Aí, agora. Então, um dia, quando a gente se tornou filho de Deus, o que é que a gente vai fazer? O que é que vai acontecer com a gente? A gente nunca mais vai deixar de ser filho de Deus. Então, não vai ter nada que faça com que a gente deixe de ser filho de Deus. Então, não se perde a salvação, porque a gente não deixa de ser filho de Deus. A palavra diz assim: somente que salva. E na palavra nunca diz que alguém pode perder. Não existe nenhum versículo dizendo assim: ah, se vocês fizerem isso, então vocês perdem a salvação. Na Bíblia não existe nenhum versículo, nenhuma frase dizendo perdeu salvação. Os homens é que inventam isso porque, como o Elton falou, não entendeu uma partezinha da Bíblia muito bem, aí acha que está dizendo ali que perdeu, mas não existe. Aqui só existe, na Bíblia, dizendo assim, sois salvos. Estão vendo aqui? Ó, sois salvos. O Senhor Jesus diz assim: quem crê em mim tem a vida eterna. Nunca diz assim: ah, quem crê em mim tem a vida eterna, mas olhe, se andar errado, vai perder a vida eterna. Isso não existe na Bíblia. Então, se alguém falar alguma coisa para vocês, eles estão falando errado disso aí. Porque Deus só fala de salvar. E uma vez que Deus salva, ele salvou e salvou para sempre, porque é ele mesmo que salva. Tem um versículozinho aqui, que chegou o nosso horário, mas só para vocês verem. Eu acho que é João 10. Acho que é 10, né? Ou é 8? Deixa eu ver aqui. Fala assim, É João 10, tá? João 10? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Deixa eu ver se é isso aqui. Ó, que coisa que o Senhor Jesus está falando. É o 10 mesmo aqui? Ele assim, as minhas Sim. ovelhas aqui. Vai lá no final. Aqui. Ó. Olha o que o Senhor Jesus diz. No dia que a gente se torna ovelha do Senhor Jesus Cristo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. É o Senhor Jesus falando. E dou-lhes a vida eterna e nunca. Ó, Deus está dizendo que nunca, porque Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente. E ele está dizendo aqui ao Senhor Jesus, nunca hão de perecer, ou seja, nunca vão se perder. E ninguém, quando diz ninguém, é ninguém mesmo. Ninguém pode tirar uma ovelha da mão do Senhor Jesus. Ninguém as arrebatará da minha mão. Da mão do Senhor Jesus. Depois ele diz assim, meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las ou tirá-las da mão de meu Pai. Então, vou fazer uma pergunta final aqui. Depois a gente continua esse assunto, viu? Semana que vem, que é muito bom. Tá certo? É muito bom a gente ter isso aí, ainda mente bem na cachola, assim, bem preso na cachola. Vou fazer uma pergunta. Tem alguém maior do que Deus? Não, e nunca terá. Não. 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 E aí, Welton, para você finalizar aí, Welton, você pode falar? Se tem alguém maior do que Deus? Olha aí o que está falando aí, ó. Meu Pai que mas deu é maior do que todos. Olha aí o versículo falando, Deus é maior do que todos. Não é isso?
Dá. Se o Pai é maior do que todos, então não tem ninguém maior do que ele. E ninguém pode arrebatar a mão, pode arrebatar uma ovelha das mãos ou da mão de Deus, que é o Pai. Não pode nem do filho, arrebatar da mão do filho, e nem do pai. São duas mãos aí segurando. Então, é impossível. Tem mais outros versículos. Tem dezenas de versículos que falam também assim que não pode nunca uma pessoa salva perder a salvação. Então, são duas mãos aí segurando a ovelha e nada. O diabo não pode, o pecado não pode, a morte não pode nada. Nada, nada mesmo. Tirar da mão de Deus. Então a gente está seguro. Deus nos deu a salvação e próprio Deus é que, deixa a gente seguro na mão dele, na salvação que ele nos deu. Então é impossível, gravem bem na cachola, não se pode perder salvação. Sazaki gravou direitinho, Sazaki? E Heloísa, Emily Cecília, Éder, gravaram direitinho? Sim. Pronto. Sim. Maria e Cauã também. Por quê? Quem está falando isso aí é a Bíblia, não é Dal, não é o Elton, não é Alexandre, não é George. A gente está lendo aqui, que Deus escreveu para a gente saber das coisas dele aí. Então está escrito. E Lara também. Entendeu, né, Lara? E aí, o que está escrito é isso. Então, a gente deve pegar o que está escrito, que Deus deixou para a gente, e guardar no nosso coração. E aí, ninguém vai poder enganar a gente. Ok, Welton? Certo. Se o Senhor permitir, próxima semana, se a gente ainda estiver por aqui, se o Senhor não vier antes, a gente pode continuar mais um pouquinho, ver mais alguns versículos, ler mais alguma coisa, para a gente aprender bem certinho, bem aprendido, ficar, como o Dal falou, e bem firme, que nossa salvação foi dada e ela é garantida por Deus. Nada, nada, nada pode mudar isso aí. Graças a Ele, o Senhor Jesus Cristo, que pagou toda a nossa dívida que a gente tinha por conta dos nossos pecados. Então, Dó, acho que deu aí, né? São 9, 10, já passamos um pouquinho hoje. Já pode finalizar.